Vamos falar de oferecer para o integrador as residências com autonomia com bateria? Tendência mundial é cada casa será uma micro-usina de geração distribuída com armazenamento por bateria. Isso é uma tendência mundial e a gente pode sair na frente. Bom, pessoal, aqui Thiago Fraga, direto da cidade de Curitiba, com essa vista maravilhosa aqui atrás do Parque Barigui, um dos parques mais lindos do Brasil, sem dúvida nenhuma, e para mais um episódio do Pod Energy. Aqui a gente aborda de uma forma diferente, fazemos perguntas diferentes, então hoje eu estou recebendo aqui comigo uma pessoa muito especial. Nossa, ela é referência, hein? É referência quando se fala em engajamento das mulheres, empoderamento das mulheres, não somente no setor de energia solar ou energia como um todo. Mas, Hilda, é um prazer enorme te receber aqui no Pod Energy. Tu sabe da admiração que eu tenho por ti, do respeito. A Zilda, que atualmente é vice-presidente da Associação Brasileira de Distribuída, a BGD, tendo passagem por grandes players do setor. Mas hoje ela é nossa. Hoje ela é do Pod Energy, vai conversar um pouquinho com a gente, vai falar um pouquinho sobre tendência, vai falar um pouquinho sobre como ela enxerga as oportunidades da energia solar, do armazenamento. Vamos falar um pouquinho sobre tudo aqui. Zilda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Estamos aqui nesse friozinho de Curitiba, mas aquecidos, né, por essa energia que nos move, que é uma energia limpa e renovável. Zilda, para iniciar, eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente como que foi a tua entrada no setor de energia solar, no setor de energias renováveis como um todo, né? Porque tu tem um engajamento muito mais amplo do que somente a solar. Assim, o que te levou? Foi uma oportunidade? Como que tu acabou realmente se engajando e atuando dentro das energias renováveis? Mais uma vez, muito obrigado. Tiago, muito legal estar aqui com você. Eu queria antes de falar, que eu tô presente desde o primeiro evento, né? Sempre. E hoje a gente está aqui no 31º, né? Então... Se dá 31 eventos é muita coisa, né? É muita coisa. Então, eu sou honrada de estar desde o número 1. A gente estava presente em Belo Horizonte e foi muito legal. Em São Paulo também, todos que a gente fez, né? Manaus, eu estava com você, já fui a Curitiba. Se eu não me engano, foram 4 estados que nós não fizemos eventos do Brasil inteiro. Foi. A gente foi meio desbravador mesmo, assim, na cara e na coragem, né? Já fomos para Natal, já fomos para Fortaleza, Manaus, Belém. Tocantins. Fomos a muitos lugares e foi muito bacana, tá? Você, para mim, teve com esse setor, nesses 50 dicas aí, espalhando esse conhecimento para todos esses integradores aí através dos painéis, né? Mas, para falar como é que eu comecei, eu sou uma pessoa que trabalhei na telecomunicação 20 anos, Thiago. Eu trabalhei na Embratel, 20 anos. Mas nos últimos 5 anos, a Embratel era Claro, né? Foi comprada pela Claro. A Claro comprou a NET e a Embratel no Brasil. E eu vou contar para vocês que juntos, estava na minha administração 55 mil pontos de consumo de baixa tensão. Então, tive a honra de os meus subordinados serem engenheiros, eletricistas, arquitetos, engenheiro civil, e a gente conseguir fazer os primeiros projetos de geração distribuída remota do país. A Claro foi pioneira nisso, né? A Embratel foi pioneira e depois Claro e NET, mas foi muito bacana. Foi assim que depois eu passei a trabalhar só com energia renovável. E aí você falou que não é só a energia solar, realmente. Quando a gente trabalha numa empresa que tem essa quantidade de oportunidade para fazer GD, como foi na telecomunicação há 10 anos atrás, né? A gente trabalha com todas as fontes. Então, tive a oportunidade de ir lá para Sergipe, implementar projeto de cogeração qualificada, um dos poucos do país. Conheço bem lá. Em GD, cogeração qualificada com a Petrogal, né? Que foi um projeto que a gente inaugurou lá. Cogeração Cogeração. É uma oportunidade ímpar, né? Porque a gente vê que realmente tudo é um complemento. Todas as fontes elas são importantes para que nós tenhamos uma matriz elétrica não somente composta por cada vez mais a participação das fontes renováveis, mas também que elas tenham uma competitividade entre si, que isso venha a baratear
o quilowatt-hora. É verdade. Então, eu acredito que as oportunidades dentro da cogeração, biogás, biometano, inclusive estamos falando aqui bastante sobre biogás, biometano, o aproveitamento, né, energético de resíduos, que muito tem a ver também com a cogeração. Então, Zilda, essa amplitude que tu acabou, eu sei que tu já teve bem focado no armazenamento, até dentro da GD, hoje está dentro da BGD, mas aonde que tu vê que está a maior oportunidade hoje para quem quer empreender, principalmente para os integradores, para os agentes EPCistas, né, da geração distribuída, que foi o que a gente acompanhou muito de perto, né? Eu também, durante muitos anos, fiz parte da BGD, fomos colegas, né? Foi verdade. Dentro da entidade. Mas como assim que tu, Zilda Costa, como presidente de uma importante entidade, e também com o conhecimento que tu tem empresarial, qual a dica que tu daria para quem quer hoje empreender dentro dessa parte das energias renováveis? Eu vejo, Tiago, e eu já falo isso mais ou menos há uns 4 anos. O integrador ele não oferece ainda bateria, porque ele desconhece. Eu acho que falta um treinamento massivo de bateria de quilowatt. Não vamos falar de BES ainda. Vamos falar de oferecer para o integrador as residências com autonomia com bateria. Isso é o grande boom assim, dessa década, é o armazenamento. E aí a gente pode ver que a tendência mundial cada casa será uma micro-usina de geração distribuída com armazenamento por bateria. Isso é uma tendência mundial e a gente pode sair na frente, porque a gente já tem esse conhecimento aqui implementado, né? Do tamanho desse mercado, né? Me costumava falar o Carlos Evangelista, 70 milhões de possíveis clientes, 70 milhões de residências, exato. 70 milhões de residências, comércio, indústria, possíveis clientes. É uma oportunidade em tanto mesmo, né, Zilda? Do armazenamento, eu creio que vai deixar um rastro de prosperidade na vida de muitas pessoas também, assim como foi na Solar. E, Tiago, a gente pode voltar no que a gente fez 10 anos atrás e falar assim, hoje nós temos 4,5 milhões de consumidores que implementaram geração distribuída. A gente pode voltar nessa lista toda de cliente e falar assim, olha, a gente tem agora o armazenamento para te deixar ainda com segurança energética e você pode colocar atrás do medidor, não precisa ser na rede. Então te dá aquela segurança que você pode você mesmo utilizar à noite a sua bateria, né? Eu tenho um sistema com bateria implantado na minha chácara que eu coloquei e eu faço assim, eu utilizo o solar durante o dia, depois eu utilizo a bateria e por último eu utilizo a rede. E todo dia eu faço isso. E ainda, né? o grande barato da bateria também é que tu pode escolher o horário que tu vai liberar essa energia que está ali armazenada. Ou seja, tu pega um horário pico, que é onde a concessionária te oferece a energia com um preço menos atraente, e tu aciona aquela energia que muitas vezes, no teu caso, na chácara, eu tenho certeza que é abastecida por energia solar. Então daí fica um processo realmente lindo. E outra coisa que eu queria dar a dica também, Thiago, vai ter abertura total do Mercado Livre para residência também. Cada residência dessa pode se transformar num trade de energia e você fazer um agrupamento. Olha, hoje os seus clientes que têm energia em casa, você conseguiu despachar essas baterias todas, você colocou 500 quilowatts de energia dessa região. Tu está querendo dizer, então, que o setor energético vai passar, ou fazer uma propaganda pela chamada uberização, digamos assim, né? O cara vai pegar sempre, dá 10 pila aí de energia, coloca no aplicativo, vai ficar mais ou menos isso, né, Zilda? Com certeza, absoluta. Que legal, nossa. É impressionante, né? Quanta oportunidade tem quando se fala em transição energética, quando se fala em oportunidades de negócios, né, dentro de um setor que me orgulha muito em trabalhar, me orgulha muito em fazer um trabalho de divulgação, de repasse de conhecimento, de educação, porque querendo ou não, Zilda, nós estamos também preparando um futuro melhor para as próximas gerações. A gente vê que sim, que a natureza ela está meio que clamando, né? E ela está levantando o tom da voz. Não é? Porque, sabe, nós temos vistos, inclusive próximos, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul tem sido um dos estados mais afetados por esses fenômenos. O próprio Paraná também, né? Teve alguns fenômenos aqui ligados, com certeza, a essa falta de comprometimento que existe com aquilo que, inclusive, também o Grupo FRG
tem trabalhado muito nos últimos anos, tendo feito já 3 fóruns, mas também com a WCA, que nós vamos ter um episódio depois falando um pouquinho sobre a WCA, a World Carbo Association. Mas esse comprometimento de uma nova indústria de baixo carbono, ele passa muito por isso, Zilda. E assim, a gente sabe que países da Europa, países do Oriente Médio, Estados Unidos, Canadá, estão preparando duras medidas e cobranças para a entrada de produtos estrangeiros no país. Ou seja, já existe prazo para isso. Vai ser exigido um certificado das emissões de gases de efeito estufa. Depende da cadeia de fornecimento, em no máximo 24 meses ou 36 meses, essa empresa ela vai ter que adequar a cadeia produtiva dela. Então vai ser muito legal, porque quando tu tem um comprador muito forte, tu tem toda uma cadeia produtiva de fornecimento. Então, de uma forma assim muito saudável, esses fornecedores assim, ou se adaptam ou então estão fora, porque essas empresas terão sim que cumprir metas de diminuição. Então, assim, essa é uma oportunidade muito interessante. Como que tu acha que isso pode andar lado a lado, né, com as energias renováveis? Sabe o que eu vejo, Thiago? A gente, quando fala em países como potência energética, um dos temas que tem que ter nesse rol de atributos para que esse país seja uma potência energética, o Brasil não é. A gente pensa que mas não é. São 4 atributos ali, eu vou te falar a importância do que você está falando. Primeiro deles, o país tem que crescer de 10 a 15 gigas por ano constantemente em renováveis, de modo descentralizado, local, não colocar imensas usinas descentralizadas. Então é o primeiro ponto que todos os países estão fazendo. Pensar na logística, né, Zilda, me perdoa te interromper, mas a gente viu o que aconteceu por falta de planejamento logístico, né? Muito triste, né? O segundo, e o Brasil tem crescido 10 a 15 GB por ano nos últimos 4 anos com a GD. A GD que fez o Brasil começar a crescer e atendendo a esse requisito internacional, que é crescer regionalizado em energia local, de 10 a 15 GB por ano. O segundo ponto que fala é você trazer as indústrias e fornecer indústria com energia renovável, com emissão de baixo carbono. É o segundo ponto para ser um país, Thiago, potência energética mundial. Você tem que trazer as indústrias eletrointensivas, data centers, empresas que vão produzir hidrogênio verde com energia renovável, mais bateria, que é baixo carbono, né? E a gente ainda não fez isso. Ao invés da gente estar desperdiçando energia através aí do curtailment, de desligamento, a gente poderia levar indústrias pesadas, data centers pesados, hidrogênio verde, indústrias de hidrogênio verde, combustíveis sintéticos. E incentivar o consumo, né? Porque o Brasil é o único país que desse jeito não incentiva o consumo. Você não desperdiçaria, você incentivaria com recuperação pela indústria dos gases de efeito estufa, porque está usando energia renovável, né? O terceiro ponto seria você exportar energia. É um terceiro ponto para ser um país potência energética. E a gente, como você pode exportar fisicamente, que não é o caso do Brasil, mas você pode exportar o que eles chamam de virtual, que é produtos verdes. Os produtos verdes feitos com energia verde no Brasil, que é o produto que tem uma cadeia de carbono menor do que as demais, né? E o quarto ponto, e aí ele é mais complexo, significa flexibilidade. Porque se você está crescendo de 10 a 15 gigas por ano, você precisa trabalhar em armazenamento para controlar o quanto você está gerando com o quanto você está consumindo, Thiago. E é só através da bateria. Vê o que a gente está falando, as mesmas coisas que você trabalha. Cadeia produtiva com menor carbono, baterias e geração local. Entende? A flexibilidade, que é o ponto que eu estou gerando 50 GB, mas eu não estou consumindo agora. Ponho na bateria e tenho flexibilidade de ajustar o que eu estou gerando ao meu consumo. Mas depois eu estou consumindo 70 GB e eu só estou produzindo 50. Então eu coloco a bateria e tenho essa flexibilidade de ajustar o meu consumo com a minha geração. Esses 4 pontos farão do Brasil uma potência energética mundial.
tá faltando quem comece aí, né? A GD começou, a gente está crescendo. De A minha pergunta, eu me lembro que em 2012, 2013, teve a lei do RSU, dos resíduos sólidos urbanos. Eu lembro que a gente até atuava muito na parte de biomassa, né? Então a gente tem visto agora o hidrogênio. E começa a aparecer também várias vertentes, né? Hidrogênio de etanol, hidrogênio disso, hidrogênio daquilo outro, hidrogênio com eólico, hidrogênio com solar, armazenamento, que é o ponto que eu queria bater contigo. Eu também acompanhei de perto, né, a angústia do setor de energia solar, onde muitos falavam de energia solar, né, tinha gente ali, lembro do professor Arno, o Hildo Betti, o professor Roberto Zilles, caras que já estavam engajados com energia solar há 20, 30 anos, e que parece assim que eles estavam cansados. Não, agora é energia solar, agora é energia solar. E aí teve alguns fatores que contribuíram para o surgimento realmente de uma indústria solar no Brasil. Eu me lembro assim que teve algumas entidades que fizeram um papel fundamental, no caso da GD e da Solar, né? Temos a BGD, a própria Solar também fez um papel fundamental ali naquele início. Então, assim, na minha opinião, a gente precisa de uma entidade forte, né, para poder ser a voz do setor, mas a gente precisa de política pública. Verdade. Né? A gente precisa não de incentivo a ponto de penalizar ou de enfraquecer uma outra ponta, mas a gente precisa de incentivo, gente. Claro que o que ele compra um carro elétrico, ele tem que ter incentivo, ele tem que pagar um PVA menor, ele tem que ter incentivo, porque assim, é só quando esse impacto ele também é econômico que as coisas começam a andar. Mas na tua opinião, já temos todos os atributos para o armazenamento de energia virar realidade no Brasil, ou ainda nós vamos ter uma 382, 486, né? Agora 3.400, né? Lei 14.300. 14.300, inverti ali. Então, assim, vamos ter... aonde nós estamos? No caminho esse para que a coisa vire uma GD, uma solar, no caso do armazenamento? Sabe por que eu acho que não virou ainda, Thiago? Você tem razão. Eu sempre falei, inclusive falei na minha palestra agora há pouco, o assunto é incentivo regulatório. A GD só cresceu o tanto que cresceu porque teve um marco regulatório que dissesse, pode fazer empresário privado, porque isso aqui você tem seus direitos resguardados, né? Segurança jurídica, né? E a gente não tem isso para o armazenamento por 2 pontos. No caso da GD, a Lei 14.300 menciona que você pode colocar bateria, mas até hoje não foi regulado. Pode botar quanto, pode botar em qual parque. Se o parque de GD de 1 mega, colocar 1 mega de bateria, não vai perder. Vimos o que aconteceu. Estavam querendo tirar direitos adquiridos de quem lá. Colocasse bateria. E na própria GD solar residencial, eles estavam querendo mexer em alguns benefícios de quem adquiriu a GD há 2, 3, 4 anos atrás, quando o processo regulatório era diferente. Então, realmente, se não tiver uma segurança, jurídica, uma lei... né? De preferência é uma lei. Não, a gente está esperando uma resolução em breve, mas não veio ainda, né? A resolução que regule o que a Lei 14.300 diz que é para colocar bateria. E no ponto, quando é um pouco maior, que aí não pode ser ou não GD, que é o leilão de reserva de capacidade, a gente falou da resolução que está faltando para GD, mas está faltando também a regulamentação para grandes parques de bateria no leilão de reserva. Por exemplo, o leilão que saiu agora está falando que você tributa uma vez. Quando você... tarifação, né? Você vai pagar a tarifa do uso do sistema para poder carregar a sua bateria. Depois, quando você botar na rede que você vai usar de novo para despachar, você vai pagar outra tarifação 2 vezes. Isso inviabiliza, por exemplo, qualquer negócio. Então, está faltando um sinal que realmente o governo está incentivando o uso de bateria. Porque no momento que você coloca dupla tarifação, você não está incentivando nada, né? Eu acho que o que está faltando também, eu não tenho problema nenhum em citar nomes que realmente, na minha opinião, contribuíram. Está faltando um deputado Lafayette, está faltando, às vezes, alguém vestir realmente a camisa e comprar a briga. Gil Pereira. Gil Pereira, deputado Gil Pereira, tem vários outros aí, me perdoe aí. Arnaldo Jardim. Arnaldo Jardim, outros que tiveram engajados, mas assim, tem que ter um engajamento político para que realmente Brasília possa dar ouvidos àquilo que está sendo levado, porque senão a coisa vai ficar protelando. A gente deve realmente muito à contribuição do Lafayette de Andrada, Gil Pereira, o próprio Arnaldo Jardim, o deputado Passarinho, mas a gente precisa de alguém que realmente vista a camisa agora do armazenamento. Eu não vejo ninguém hoje assim, fazendo um trabalho realmente
lá em Brasília, nos bastidores, a gente sabe que é um trabalho de bastidores, né? Esse trabalho de convencimento. Então, eu acredito que esse é um caminho que tem que ser percorrido, Mas mas sabe o que eu acho, Thiago? Quando a GD começou, ela não começou na Câmara dos Deputados, sabe? Eu acho que a demora em ser regulado vai levar a que seja feito na Câmara dos Deputados. A gente só recorre à Câmara quando o negócio não anda por si só, né? Então, os associados começam a recorrer ao seu deputado para levar aquela pauta. Porque, olha, a GD ela andou com a regulamentação pela ANEEL da 482, como você estava falando, não tem Câmara dos Deputados envolvida, não tem Senado envolvido. Depois ela veio transformando a GD em GD remota, com a resolução 687. Não tinha também Câmara de Deputados envolvidos, nem Senado, nem parlamentar nenhum. Depois disso, aí sim, quando começaram a falar que a partir você ia cobrar da GD toda a TUSD em 100%, acionou-se a Câmara dos Deputados para preservar o direito adquirido, foi quando chegou num consenso. Mas você vê que só leva para a Câmara quando não anda, né? Esse ponto, normalmente, é quando o setor começa a ganhar protagonismo. Daí eles começam a enxergar os famosos pelo em ovo, né? Então, mais ou menos isso. Agora, a gente está esperando o leilão de capacidade há 4 anos. Postergado, postergado, postergado. A gente está esperando a resolução da ANEEL para regular como vai funcionar a bateria na GD. Também estamos esperando há 4 anos, desde 2022. A gente está esperando os custos e benefícios da GD, porque a partir de 2029, como é que vai ficar o pagamento da TUSD? Ela também ainda não fez. Então, quando a coisa não anda, a gente recorre a esses órgãos. A BGD ela fez um trabalho muito bacana, que é começar a calcular os benefícios da geração distribuída para apoiar nesse trabalho, uma vez que esse trabalho não conseguiu sair. Trazer números e estatísticas, né? Até essa é a minha pergunta, meio final, a gente se despedindo aqui, o papo tá maravilhoso, mas a Gilda vai estar conosco em outros episódios. Qual que é o papel dessa nova cara da BGD? Eu sei que eu fiz parte durante, acho que 4 ou 5 anos, mas a entidade mudou muito, assim como mudou muito o setor. Qual que é hoje o papel da BGD? Mudou alguma coisa? Tem algum valor agregado? A entidade está fazendo um trabalho lá em Brasília, que nem a gente falou, levantando. Eu sei que tenho conversado com algumas pessoas da entidade e está se investindo muito em estatísticas, buscando números, né? Buscando provas. Exato. Né? Que realmente o setor traz benefícios. Né? Olha, antes de responder isso, o Thiago, você me permite, eu estava falando da ANEEL nesse momento, eu queria até completar. Tem aqui uma crítica que esse trabalho não foi feito, mas tem também um reconhecimento, que eu vou te dizer. A gente devia ser proibido o corte orçamentário em entidades tão importantes como a ANEEL, o ONS, a EPE, a Câmara de Comercialização, porque isso enfraquece o trabalho. Quando tem corte orçamentário, o que acontece? Ela deixa de ter pessoas qualificadas para tocar projetos como esse. Então, a BGD contratou o professor Dorel, o professor Marangon, contratou a USP para fazer esse trabalho de cálculo estatístico, justamente porque há anos a ANEEL vem sofrendo cortes orçamentários e não tem como investir num trabalho como esse, né? Então, a gente, como consumidor... Interesse também não, talvez, né? A gente, consumidor, deveria lutar para que essas entidades não tivessem também corte orçamentário. Mas, respondendo à tua pergunta, a gente... Mas tu acha que a ANEEL tem interesse em tocar esse tema para frente? Eu acho que tem interesse em regular. Tu acha que o problema é recurso mesmo? Eu acho que é recurso, né? Tem muita gente boa para calcular, só não tem braço, né? De tanta consulta pública que tem aí surgido prioritariamente, não tem braço para fazer. É uma questão de pauta, né? É questão de pauta. Mas respondendo à tua pergunta sobre a nova BGD, né? Eu queria até... Nova mesmo, né? Novo nome, né? Tudo. Eu queria até, então, finalizar a BGD. Ela agora é a Associação Brasileira de Recursos Energéticos Distribuídos. A cara nova da associação é que ela não vai trabalhar só com GD. Ela vai trabalhar com armazenamento, com veículos elétricos, serviços ancilares, com resposta à demanda, com cálculos e trabalhos para o setor que possam colaborar com cada uma dessas pautas, né? Então, a ABGD agora é a Associação Brasileira de Recursos Energéticos Distribuídos. E a gente tem agora o Luiz Fernando Leone Viana, nosso presidente,
até o dia 31 de agosto. Ele é o nosso presidente. Quando vai assumir uma nova presidente, que é a Rosiane Santos, que foi nomeada, não eleita, nomeada ontem. É a mulher 30. com um papel cada vez mais de protagonista. Não, mas daí também, ó, a presidente, mulher, e aí a vice-presidente mulher. Com certeza vai ser muita competência e a gente junta. E eu aproveito aqui o nosso podcast para desejar para a Rosiane. Rosiane, sucesso, hein? Sucesso, Se precisar de alguma coisa, a gente está sempre por aqui querendo contribuir. Sucesso e saúde para a gente fazer um trabalho sensacional aí na nova BGD, que é a Associação Brasileira de Recursos Energéticos Distribuídos. É isso aí. Pessoal, eu estive aqui com o Zilda Costa, um bate-papo muito legal, e o interessante é que a gente vai poder abordar outros temas, quem sabe em Campo Grande. Nós estaremos juntos em Natal também, dias 21 e 22 de outubro, 7ª edição do Fórum GD, dia 23, primeira edição da Conferência Internacional de Data Center. É o Grupo FRG procurando novas oportunidades, vendo aonde tem uma grande promessa de um setor que vai ser pujante. Então a gente está sempre assim, sempre de olho, sempre atento. E é isso aí, vem muito mais novidades por aí, Zilda. Obrigada, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela tua participação. Obrigada. E com certeza nos vemos em mais um episódio do Pod Energy. Vocês estão vendo, né? É uma conversa diferente, é uma forma diferente de abordar, mas eu tenho certeza que vocês estão gostando e vão gostar ainda mais. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Valeu!